Existe muita polêmica, muita discussão, muitos estudos a respeito de moral. Mas a pergunta que temos que fazer aqui é a seguinte: qual é o entendimento do Espiritismo sobre moral? O Espiritismo traz para nós princípios fundamentais muito importantes. Quando estudamos o Espiritismo, nós entendemos que seu primeiro princípio básico é a existência de Deus como Pai e Criador de tudo o que existe. É o Criador do universo. O segundo entendimento é que todos somos almas imortais, que já existíamos antes do nascimento e que continuaremos a existir depois da morte. O terceiro princípio é a comunicabilidade entre as dimensões da vida, entre os mortos, assim chamados, e os vivos, através da mediunidade. O quarto princípio básico é a lei de evolução, porque somos destinados à perfeição e fazemos então esse aperfeiçoamento através das reencarnações. E a partir daí então nós temos o que vamos chamar aqui de subprincípios, como, por exemplo, nós temos o livre-arbítrio, temos a questão do funcionamento da justiça divina como lei de consequência, ou lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, e assim por diante. E o Espiritismo tem por base os ensinos morais de Jesus, revivendo o Evangelho em espírito e verdade. E Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, trabalhando com os espíritos superiores, não se furtou a encarar de frente essa questão da moral. E então, na pergunta 629 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta direto: o que é moral? E os espíritos respondem: moral é a regra de bem proceder para com os outros. Moral é observar, é cumprir a lei de Deus. Portanto, para o Espiritismo, moral é regra da boa conduta. Mas como temos essa boa conduta? Sabendo distinguir entre o bem e o mal. Naturalmente que dependemos para isso da educação. Educação que tanto os espíritos superiores quanto Allan Kardec afirmam já em O Livro dos Espíritos e depois nas demais obras da codificação espírita, que se trata da educação moral, aquela que forma o caráter, que desenvolve o senso moral, que corrige as más tendências do espírito e que lhe dá bons hábitos. Isso é a educação moral, que automaticamente irá dirigir a inteligência para a promoção do bem para si e para os outros. Então, o espírito reencarnado aprenderá a distinguir o bem e o mal. Porque o bem só é o bem quando faz bem para todos. Porque não fazendo o bem para todos, automaticamente será um mal, porque estará prejudicando alguém. Mas os espíritos também, ao responder a Kardec, destacaram que moral é observar, é cumprir a lei de Deus. E aqui o Espiritismo tem um papel fundamental, que é esclarecer Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? E a resposta: Deus é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema do universo. Deus
é todo bondade, todo justiça, todo misericórdia, é a perfeição absoluta. Como vamos cumprir então a lei de Deus? Ela está gravada na nossa consciência, porque somos filhos dele. E como somos filhos dele, ele não iria nos desamparar. Então, na nossa consciência, a lei divina já está gravada. E observar a lei divina é fazer o bem, é não prejudicar o próximo, é ter uma boa conduta moral. E Jesus, nosso Mestre, veio em nosso socorro, dizendo que a cada um é sempre dado segundo as suas obras. E os espíritos superiores então vêm e nos dizem, para compreendermos ainda melhor isso, precisamos fazer tudo, tendo em vista o bem para o bem de todos. Essa afirmativa dos espíritos está alinhada com outro ensino de Jesus. Precisamos fazer aos outros somente o que desejamos que os outros nos façam. É a regra de ouro da educação. Tudo isso é moral. E como podemos observar, não estamos fazendo aqui torneio filosófico. Não estamos realizando aqui nenhuma discussão acadêmica. Estamos indo direto ao ponto. Moral é a regra de bem proceder uns com os outros. Portanto, é a regra da boa conduta. Moral é saber distinguir entre o bem e o mal. Moral é saber cumprir a lei de Deus. E cumprir a lei de Deus é fazer tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque a cada um é dado segundo as suas obras. E não temos mais o que discutir, porque isso é universal e é o que está faltando entre nós aqui na Terra. Porque seguindo essa compreensão espírita sobre moral, vamos viver honestamente, vamos viver solidariamente, fraternalmente, cooperativamente. Estaremos numa convivência ética. Porque aqui mesmo na Terra, podemos nos espiritualizar, aqui mesmo na Terra, podemos ter um encontro com a felicidade. E assim, quando desencarnarmos, retornando ao mundo espiritual, poderemos então estar num patamar espiritual evolutivo muito maior, como consequência das nossas boas ações, da nossa construção moral aqui na Terra, para nós mesmos e para os outros. Vá lá em O Livro dos Espíritos para rever a questão 629. E na sequência, não deixe de ler também a questão 685A, com o comentário que Allan Kardec faz quando ele ressalta a importância da educação moral para cumprirmos aqui na Terra a lei divina, que Deus espera que o façamos mais cedo do que imaginamos, porque isso só depende do uso que fazemos do livre-arbítrio. Tudo isso nós aprendemos com o Espiritismo ou doutrina espírita nesse convite para realizarmos a nossa transformação moral, que é o único caminho para realizar a transformação moral da humanidade.